O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, você agora que nos acompanha pelas mídias sociais ou pela Rádio América, 50 dias depois da Páscoa, nós celebramos Pentecostes. Pentecostes significa justamente isso, 50 dias. Essa festa é a festa com a qual nós celebramos a doação do Espírito Santo que é dom de Deus. Nós geralmente dizemos assim que o Espírito nos concede 7 dons, e de fato o Espírito nos concede 7 dons: dom da sabedoria, da piedade, do conselho, da fortaleza, da ciência, da inteligência. Dons, porém, que não negam que Ele mesmo é o dom. O Espírito Santo é Ele mesmo o dom do Pai, que vem até nós por meio de Jesus Cristo. Nós poderíamos dizer com os padres da igreja assim: Deus é o amante, aquele que ama. O Filho é o amado do Pai. E o Espírito Santo é Ele, o próprio amor. O amor que liga o Pai e o Filho. E o amor que nos liga, por nossa vez, ao Pai e ao Filho. Nós temos meditado isso nas últimas liturgias na igreja. Sempre quando amamos, permanecemos em Deus. Sempre quando amamos, Deus se faz presente. E é pelo Espírito, o Espírito do amor, que Deus e o Filho habitam em nós. Todos nós, batizados e batizadas, recebemos este Espírito como dom, e Ele é o nosso inquilino, o nosso hóspede. Nós o trazemos conosco. Ele é mais íntimo que a nossa própria intimidade. E em nós Ele tem uma tarefa. A tarefa do Espírito é fazer aparecer em nós o rosto de Jesus. A tarefa do Espírito é santificar. Por isso Ele é Espírito Santo. E Ele nos santifica à medida que a gente vai se assemelhando a Jesus. 50 dias depois da Páscoa, os judeus celebravam uma festa. Primeiro, essa festa era para celebrar os dons da terra, uma festa agrícola. Depois, essa mesma festa tomou outros contornos.
ela passou a ser a festa da lei, para celebrar o dia em que Moisés trouxe do Sinai os mandamentos escritos em pedra. Lucas, o evangelista que escreveu também os Atos dos Apóstolos, de onde a gente tirou a primeira leitura de hoje, nos localiza justamente nesse mesmo dia, dando um outro contorno para essa festa. É agora a festa não mais dos dons da terra, não mais para celebrar a lei, mas para celebrar o dom do Espírito Santo enviado sobre os discípulos. Mas esse Espírito pode, a mesma coisa, gerar em nós frutos da nossa terra, muitas vezes árida, do terreno do nosso coração, muitas vezes infrutífero. Este dom pode gerar frutos. Mais ainda, esse dom nos liberta do apego à lei, nos desapega da letra que mata. Esse dom nos ajuda a compreender que a lei de Jesus não é mais escrita em pedras. Isso tem que ficar bem gravado em nós. A lei de Jesus não está mais escrita em pedras. Ela é inscrita no nosso coração de carne. E essa lei é a lei do amor. O amor que supera toda lei e supera toda letra. Por isso, talvez fosse bom a gente se perguntar assim: qual foi a última vez que eu experimentei o Espírito Santo? Qual foi a última vez em que eu fiz experiência do Espírito de Deus? Para responder a essa pergunta, é fundamental reconhecer como é a ação do Espírito. A primeira leitura nos conta: o Espírito é como uma ventania. Ventania porque desinstala, ventania porque desacomoda. Quantas vezes nós precisamos ser desinstalados das nossas comodidades? Quantas repetições mortíferas nós mantemos a todo custo? Quantas zonas de conforto que não nos permitem uma saída para a liberdade? O Espírito Santo, por isso, precisa desorganizar, para que a gente use de criatividade, relance o desejo, relance a vida, reproponha caminhos, refaça rotas. O Espírito é ventania que sopra onde quer, como quer, para nos desinstalar e desacomodar. A primeira leitura também nos ensina que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos como línguas de fogo. O que faz o fogo? O fogo ilumina, o Espírito Santo também ilumina. Permite que a gente veja no escuro, dissipa as trevas do nosso coração. Nós vamos rezar logo mais no final desta missa. Ele ilumina os ângulos escuros da nossa alma. Afasta a noite de nossa vida. O fogo também aquece. O Espírito Santo é aquele que aquece a nossa alma, muitas vezes tomada pela frieza. Quantas vezes a gente vai se deixando tomar pela frieza? Frieza nas relações, frieza na indiferença, frieza diante da vida e seus apelos. O nosso coração vai se tornando muitas vezes frio e duro como pedra. O fogo do Espírito aquece o nosso coração. A primeira leitura também nos diz que este Espírito desce como fogo, que são línguas. E aí todos se comunicam e se entendem, cada um em sua própria língua. O Espírito Santo tem uma língua, a língua do amor, e essa língua é universal.
Mas o Espírito Santo também gera diálogo. Diálogo com o diferente. Ele nos ajuda a vencer os nossos preconceitos. Ele nos ajuda a superar o nosso medo, a nossa inimizade com o outro. Nós vamos buscando inimigos. E nós estamos vivendo um tempo tão difícil, de tamanhas polarizações, de intolerâncias, de diálogos impossíveis, em que cada um tem a propriedade da verdade, de intolerâncias religiosas, ou dentro mesmo da nossa religião cristã católica, de impossibilidade de colocar as diferenças para comungar. O Espírito Santo é o dom das línguas, porque ele permite comunicação. Ele permite que a gente dialogue, aprenda com o diferente e enriqueça com as diferenças. Fogo também, porque o fogo devora. A gente sabe que o fogo devora. E o Espírito Santo é devorador. Mas o que o Espírito devora? Ele devora em nós aquilo que está caduco. Ele devora em nós o pecado. Ele devora em nós aquilo que despotencializa a nossa vida, que nos impede de viver, que nos impede de amar. Portanto, o Espírito Santo tem maneiras de agir. Não nos enganemos, ele não desceu uma vez só sobre os discípulos. Aliás, Atos dos Apóstolos fala de inúmeras missões do Espírito. A primeira em Jerusalém, depois em Samaria, depois em Éfeso. O Espírito Santo é atuante na vida da igreja. E por isso nós podemos perguntar ainda hoje, como igreja, quando foi que a gente experimentou pela primeira vez o Espírito? O Espírito que desinstala, que desacomoda, que gera comunicação, que aquece a alma, afasta a frieza e ilumina a vida. Muitas vezes nós somos como brasas sob cinzas. O Espírito Santo precisa soprar mesmo, para que as brasas reacendam. A igreja, ela é sinal disso para o mundo. Deveria ser. Este Espírito, portanto, gera unidade. Unidade dos diferentes. E a segunda leitura fala muito sobre isso. Fala sobre cada um ter um carisma. Cada um ter um dom. E estes dons são colocados a serviço para o bem comum. E muitas vezes nós guardamos esses dons. Não os colocamos a serviço. Hoje, infelizmente, a gente confunde unidade com uniformidade. Já viram a linha de produção? Sai tudo igualzinho, formatado, idêntico da linha de produção. E a gente quer hoje um cristianismo assim, de linha de produção. Cada um saindo igualzinho o outro. E não. Pelo contrário, o Espírito Santo age em cada particularidade. Cada pessoa, cada sujeito e subjetividade tem a sua importância e são fundamentais para o bem comum. Senão nós teríamos sido criados iguais. É na diferença que o Espírito Santo faz a comunhão. Na diferença das religiões, por exemplo, o quanto temos a aprender com outras religiões e com outros religiosos. O Espírito Santo não é propriedade da Igreja Católica. Ele age na humanidade inteira e ele tem meios de chegar aos corações, porque é o Espírito de Deus mesmo. Mas como membros de um único corpo, temos vivido assim? Temos experimentado o Espírito Santo nessa unidade da igreja? Paremos de desculpas, a igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. E essa igreja precisa testemunhar cada vez mais que experimenta o Espírito Santo. O Evangelho fala da missão da igreja.
movida pelo Espírito Santo. Os discípulos estão fechados por causa do medo. Foi isso que a gente ouviu. Antes, não é tão importante que as portas estejam fechadas, que os portões estejam trancados. Isso pode até acontecer, como infelizmente nós vimos muitas vezes acontecer. Antes, o pior é que o coração esteja fechado. Que o coração esteja trancado, aferroado por causa do medo. E o medo paralisa. O medo impede a vida. O medo impede a missão. E é nesse sentido que Jesus se coloca no meio da comunidade, ressuscitado, vivo, para doar aquele que ele prometeu, o Consolador. O Espírito Santo consola. Temos experimentado o Espírito que enxuga as nossas lágrimas? Esse Espírito que nos consola na nossa aflição, que é a aragem quando a gente não experimenta brisa nenhuma, que rega a terra seca, que dobra o que é duro, que guia no escuro, como nos disse a sequência de hoje. Jesus nos dá este Espírito. Ele sopra sobre os discípulos e diz: a paz esteja convosco. Espírito Santo é Espírito da paz. Nós experimentamos mais o Espírito quando somos construtores da paz. O Espírito de Jesus não dá uma paz tranquila, não. Uma paz, assim, que deixa a gente lerdo. Isso quem faz é Rivotril. O Espírito Santo faz outra coisa. O Espírito Santo nos dá uma paz que é construída a partir da justiça. Quando a gente constrói a justiça, a paz é o produto da justiça. Não é à toa que Jesus mostra as mãos chagadas. As mãos são sinais de uma vida doada. A gente constrói a paz com vida doada. A gente constrói a paz com amor e serviço, com amor que serve. Jesus mostra as mãos para a gente não esquecer o que fizeram suas mãos. O que fizeram suas mãos? Partiram o pão, acolheram, se estenderam para o caído, não apontaram em juízo, mas foram mãos abertas. Jesus mostra o seu lado. O que foi o seu lado, senão o lado de onde ele nos deu o seu sangue, a sua vida? O que gera a paz? A paz é gerada, melhor dizendo, pela vida doada. E quem proporciona que a gente doe a vida, quem nos ajuda nisso, é o Espírito de Jesus mesmo, o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo não faz outra coisa senão levar a gente para mais perto de Jesus. Ajudar a gente a compreender melhor quem é Jesus, para agir como ele agiu. O Espírito Santo também é o Espírito do perdão. A igreja, portanto, deve ser construtora da paz e sinal do perdão. Quando é que a gente perdoa? Quando as chagas já foram transformadas de dor em sinais de amor. Quando as machucaduras da vida já foram transformadas pelo Espírito em sinais de amor, como as chagas de Jesus, a igreja deve ser sinal do perdão. Onde há perdão, onde há misericórdia, refazendo o ser humano, reconstruindo laços, curando feridas, aí está o Espírito de Deus. Por isso, peçamos esse Espírito, peçamos a graça de experimentá-lo sempre mais em nosso meio. A nossa vida é convidada a ser Páscoa. Hoje a gente encerra a Páscoa. Hoje a gente apaga o círio pascal. Mas nós devemos ser agora sinais de Cristo. E a nossa vida deve ser ela, Páscoa, quando ela for vida doada. Para isso, nós recebemos o Espírito de Jesus.
que o Espírito venha sobre nós, sempre mais. E sobretudo nesse tempo difícil, nesse tempo que nós olhamos como tempo de noite, como tempo de trevas, quando a gente experimenta frio, quando a gente experimenta solidão, quando a gente experimenta morte, que a gente se abra ao Espírito da vida, que pode renovar todas as coisas. O Espírito Santo renova céus e terras, mas como céus e terras são grandes demais, ele precisa começar pelo nosso coração. Amém.